Agradeço ao Derek, ao John, porque realmente acertaram o meu tópico em termos de qual seria o interesse, porque a prevenção de cardiologia é algo que, que é muito caro, porque eu acho que o dia hoje foi desafiador, mas eu acho que é intuitivo entender esse tópico. Não estamos nem perto do limite. Quando a gente pensa na nossa habilidade de aplicar um trabalho de prevenção efetiva para a população mais jovem. E suplementação inclui o trabalho de todos nós, nossos pacientes e nossa sociedade. Então, eu vou começar falando um pouco da história, do passado do Reino Unido, alguns anos atrás, na década de 90, quando estávamos realmente no topo, um dos piores cenários de problemas cardíacos. O nosso governo se cansou disso e tomou uma boa decisão, investir em tratamento de doença cardiovascular. E, na época, eles tinham uma meta bem ambiciosa. Era a sua prevenção. A meta era 40% de redução para os próximos anos, de 95 a 97. Agora, pensando agora, um programa governamental, a gente foi além da meta. E nos 20 anos seguintes, a taxa de mortalidade chegou a cair em 65%. Agora, veja que interessante. Essa tendência, esse declínio vai acontecer. O que acontece é que até 2026 seremos imortais se essa linha de curva continuar. Mas, infelizmente, trago uma má notícia, não vai acontecer. Agora, que ponto interessante que estamos no Reino Unido, porque agora temos dados que foram publicados no último ano, a expectativa de vida no Reino Unido. E chegamos agora num ponto de inflexão do que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Observe, aqui a mudança na expectativa de vida em semanas, mulheres e homens, 2002 a ano 2017, que é o tempo atual. Então, veja que cada ano que passa tem aumento de expectativa de vida na população. Por quê? Provavelmente porque tem melhor assistência médica. Mas olha o que aconteceu em 2011. Olha, a gente estava acostumado com aquela melhoria, né? De repente, desabou. Quase descendo ainda mais. Então, nos próximos anos, a população vai ter uma expectativa de vida menor do que a anterior. E aí a gente se pergunta, não é? Por que isso está acontecendo? Certamente é porque agora temos um equilíbrio desfavorável pelo aquilo que a gente pode fazer pelo paciente como médico. E o que está acontecendo com a saúde da população? O que inclui situações societárias, comportamentais e também outros fatores de risco cardiovasculares. Então, aqui, para quem trabalha na área da saúde, a gente trabalha com consequência clínica de doenças como a estercolose. Quando a gente pensa em eventos clínicos como AVC e infarto, etc., a gente tem tratamento caro, a gente trata aquele evento agudo e falamos dos riscos e o que ele precisa fazer em termos de seu tratamento, não é isso? Eu vou sugerir que a principal mudança no nosso raciocínio deveria ser que precisamos levar em consideração aquilo que poderíamos ter feito, ou seja, a fase pré-clínica longa, antes de se desenvolvendo com a saúde futura da população. E o que seria a oportunidade que está perdida que a gente tem hoje no tratamento médico? Então, os 3 pontos que eu tenho para você nessa apresentação são: precisamos pensar em redução de risco cardiovascular por uma vida toda, no investimento nas artérias. Então, é preciso pensar que a prevenção é importante, porque ela reduz a exposição de vida para fatores de riscos de doença cardiovascular, o que inclui a aterosclerose e outros eventos cardiovasculares. E outra coisa, os outros fatores de riscos e seus benefícios incluem não somente essas doenças, mas múltiplas doenças que vêm com o envelhecimento, porque como demência, diabetes, câncer, tudo isso está relacionado às inflamatório
há todos os outros riscos que também ocorrem com doenças cardiovasculares. E a medicina de precisão, que ela pode revelar de maneira muito melhor as estratégias de prevenção. Agora, por que estamos falando de prevenção em 2019? Porque esse conceito é tão óbvio e está desde a época de Erasmus, no século XVI. E por que estamos falando hoje disso? Porque é um imperativo econômico fazer algo a respeito, porque não dá mais para pagar e continuar praticando medicina da maneira como temos feito. Segundo, é preciso ter o entendimento da doença que eu vou mostrar. Isso sugere que existe uma oportunidade tremenda para modificar fatores precoces que está trazendo, que vai te fazer ter aterosclerose com 50, 70. Mas eu estou falando de prevenção que começa na idade fetal. E estamos também numa era onde o avanço da tecnologia vai nos permitir entregar esse tipo de programa, não somente para aquele paciente, para aquele indivíduo, mas em escala, para toda uma população. Então, vamos. Esses são números que foram trazidos pela Deloitte em 2019, que fez um relatório a respeito da saúde no mundo. 10 trilhões de dólares para tratar a saúde até 2022. Aqui tem o crescimento anual, que foi de 2,9% de orçamento anual, dentro de 2013 a 2017, e dobrou a projeção, que vai mais que dobrar até 2022, porque estamos envelhecendo mais, estamos ganhando a batalha contra a doença comunicável, mas estamos perdendo a doença de doenças não comunicáveis, como diabetes, doenças cardíacas, demência e câncer. Então, pensando em prevenção de doenças cardiovasculares, são cruciais. Começou na 1978, falou de prevenção primordial. Stein falou disso, porque como podemos falar de riscos e sua prevenção antes dele entrar na população? E isso tudo, a gente pensa em diferentes intervenções de comportamento, por exemplo, planejamento urbano, ambiental, exercício, tudo isso, físico, tudo isso ajuda como prevenção de fator de risco. Agora, quando a gente fala de prevenção primária, não a primordial, ou seja, aquele que vai antes da associação com uma doença clínica. E depois, o que a gente chama de prevenção secundária. Você faz o manejo das consequências, o manejo do que já foi acumulado com os anos e o que já está aí. Agora, são ideias interessantes, mas o meu entendimento é que esses dois devem ser combinados, o primordial e o primário, porque daí você tem um manejo precoce e prematuro, porque daí ambas as estratégias podem ser combinadas e ajudar numa população cada vez mais velha. Agora, todos nós aqui já temos algum nível de aterosclerose. A gente tem agora estudado crianças por anos e sabemos que isso é verdade. A aterosclerose está afetando cada vez mais gente com menos idade. Veja essa imagem. Isso daqui são artérias de crianças, principalmente no programa de transplante. Eu não estou falando de um programa que focou em transplante específico. A gente está falando de artérias coronárias que vão dentro de quem recebeu o transplante. Veja lá da esquerda. Essa aqui é uma mulher de 32 anos que morreu num acidente de carro. Aqui tem onde vai o catéter, aqui é a artéria coronária, e daí você vê essa assimetria. Ela tem uma assimetria já, uma placa de aterosclerótica já presente em uma pessoa tão jovem. Mas mas isso significa que a gente já tem como saber dessa doença muito antes dela se manifestar. Se ela não tivesse morrido, a gente nunca saberia e ela teria uma aparência absolutamente normal. Agora vamos especular. Quantas pessoas já têm uma coronária que tem essa aparência? Você não precisa especular muito, mas a gente pode ver esse lado direito. Aqui estão os resultados de 300 pessoas que morreram nos Estados Unidos com diferentes idades, doenças
morreram de não doenças, tá? E a gente viu a presença de placa aterosclerótica como aqui. Veja que 1 em 5 adolescentes já tinha placa aterosclerótica. E as placas ateroscleróticas. E 85% dos pacientes, quando eles chegam a 50 anos, já tinham essas lesões na circulação das artérias. Então, eu sugeriria que nós temos essa curva para desenvolver muito dessa doença na nossa circulação, o que vai acabar determinando o que vai acontecer com a gente no futuro. E a gente não vai se perguntar o que a gente pode reduzir, como a gente pode reduzir o risco no futuro, mas sim como a gente para o início e retarda a progressão da doença para essa característica pré-clínica. Aqui nós temos os fatores de risco associados aos desfechos e estão eles fazem isso a partir da infância. Bom, uma das principais perguntas que é feita é qual é a relação entre esses diversos fatores de riscos cardiovasculares que somos expostos durante os anos e também o risco futuro de ter um evento cardiovascular. Essa é exatamente a pergunta do Lloyd Jones que ele tentou responder ao voltar para o estudo HEART. Ele fez uma pergunta: qual é a relação entre o fator de risco, o perfil do fator de risco das pessoas com 50 anos e os desfechos cardiovasculares futuros? Vocês podem ver que aqui em Framingham, se você for um homem e chegar aos 50 anos, com todos os fatores de risco de um jeito decente, a chance era de 5% de desenvolver um evento cardiovascular. Caso contrário, se você tiver 2 ou mais fatores de risco cardiovasculares acima do nível ideal, esse risco sobe para 69%. Você pode argumentar que, por causa da idade, que isso já vai afetar muito a sua vida futura. Mas o que é interessante é que a interação entre os fatores de risco durante os primeiros 50 anos da nossa vida, como isso afeta a aterosclerose e o nosso futuro. Eu gostaria de ficar aqui e fazer um estudo clínico randomizado, aquele que o Pfeffer estava falando hoje de manhã, mostrando que ao diminuir o risco, a gente vai diminuir os eventos, porque isso seria extremamente desafiador, se não impossível. Mas é aqui onde a genética nos ajuda a entender, quando a gente faz a randomização, qual que seria o caminho causal que leva a aterosclerose. Esse aqui foi uma meta-análise feita com diferentes estudos clínicos com mais de 100 mil pessoas, onde haviam 14 mil eventos grandes vasculares e todas as pessoas tinham um genótipo para a pressão sanguínea e alto colesterol. Veja que os indivíduos que tinham pontuação favorável de pressão sanguínea arterial estava com os genes também compatíveis, mas se a pontuação era abaixo da média, você tinha uma redução de 7%. Agora, veja o colesterol, a situação é similar. Aqui, baixar o colesterol, se ele vai abaixo ao risco de LDL, veja, quase 25% a diminuição de colesterol HDL. Agora, se você herdou bons genes para a pressão arterial e de colesterol, o seu fator de risco seria um pouco reduzido, mas seria assim reduzido para toda a sua vida. E isso estaria associado na metade da sua chance de risco cardiovascular. É um impacto muito grande por causa da sua exposição, quando você contabiliza todos os anos de vida. Então, a doença arterial causa ataques do coração e AVCs, e isso pode ser muito prevenível. Isso quer dizer que nunca é muito tarde, mas isso quer dizer que nunca é muito cedo. Então, você vai... Porque a ideia é sustentar esses níveis mais baixos por máximo de tempo possível. A gente sempre fala disso, né? Nunca é tarde demais para mudar, mas eu enfatizo, nunca é cedo demais para prevenir doenças cardiovasculares. Eu coloquei esse slide para deixar o ponto muito claro e didático. Não começa nem no nascimento. Existe prevenção primária
primordial, anterior, no ambiente anterior, aquele ambiente do feto. Olha que trabalho interessante. O seu ambiente fetal começa a programação do risco cardiovascular numa criança, pensando risco de AVC e de outras doenças também. Então, sabe-se que agora que mães com diabetes ou obesas já levam programação para os seus fetos para aumentar o risco de obesidade, diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. E isso é transmitido também para as próximas gerações. Observam que isso aqui é um ciclo vicioso que traz todo um risco para uma população geracional. Mesmo se você não acreditar no conceito fetal que eu acabei de trazer, e você pensa em prevenção precoce, vamos pensar então, qual precoce, qual cedo, quando a gente pensa de redução de risco cardiovascular. E eu gostaria de convencê-los que são crianças que deveríamos, com agressividade, ter como meta a prevenção cardiovascular, porque essa geração é de crianças com sobrepeso que já estão em risco de doença renal, diabética e cardiovascular. Essa é uma estatística chocante publicada no New England Journal, e aqui ele mostrou o destino de crianças que já são obesas com 2 anos de idade. Veja que nos Estados Unidos, se você é gordo, isso que tem sobrepeso, e já tem menos de 2 anos, você tem quase 85% de chance de ser obeso com um IMC com mais de 30. E essas crianças gordas vão ser jovens gordos e vão ficar expostos por anos, por muitos anos, com a consequência desse excesso de gordura. E o que acontece com esses jovens que já estão com sobrepeso desde o começo da vida? Esse aqui é um estudo publicado também no New England Journal. Aqui ele mostra a mortalidade acumulada para doença cardiovascular, aí você tem o impacto com 40 anos, aqui, e veja, a maior parte dos riscos cardiovasculares incluía o desenvolvimento de pressão alta, hipertensão e diabetes. É preciso fazer alguma coisa, as estratégias estão sendo desenvolvidas para tentar ter como meta mudança de comportamento de jovens. Esse é um trabalho que foi publicado faz pouco tempo em Nova York, no grupo Fernando Gimenez. Aqui eles trabalharam com uma área em Harlem, Nova York. E eles pensaram numa estratégia de prevenção para ter como meta conscientização, não dos adultos, mas das crianças do Harlem. Então, eles foram nas escolas e esse tipo de lugar, para ter um entendimento. Quais são os problemas futuros que essas crianças vão ter? Pode, então, ser melhorada se a gente tiver esse tipo de abordagem? Claro, estamos no começo também para saber qual a eficácia, mas esse programa já está começando. É uma mudança completamente nova na estratégia para prevenção. Mais um trabalho do New England que também combina um trabalho americano e finlandês. E aqui eles trabalham com a adiposidade na infância, com a adulta, e eles relacionaram com fatores de riscos cardiovasculares. Aqui eles mostraram que crianças com sobrepeso e obesas tinham fatores de risco muito maior na sua vida adulta de desenvolver algum problema cardíaco. Mas se eles perdessem peso, o perfil deles e a chance deles de ter algum tipo de problema seria exatamente igual se eles tivessem perdido esse peso no começo da infância. Então, isso volta para a oportunidade que eu gostaria de falar com vocês. É o fator. Se você fizer uma coisa a respeito desses fatores de risco logo, você não tem só o benefício com morbidade e mortalidade cardiovascular. Você tem toda uma gama de doenças não comunicáveis que vêm com o envelhecimento que podem ser prevenidas, tais como colesterol, obesidade, estresse, todos esses, e tabaco, inclusive, é o estresse oxidativo, inflamação sistêmica, que traz todas essas doenças. Então, esses fatores de riscos, tá? Se eles forem combatidos, você está pensando só nesse benefício do cardiovascular, mas pensa que todas essas doenças podem ser prevenidas, porque a obesidade também é ligada a câncer, a demência, a diabetes, a AVC. Cada um desses azulzinhos é relacionado a cada um desses rosas. Agora, o pior exemplo desse, o mais dramático, é a percepção que esses fatores de risco cardiovasculares são muito importantes para determinar o seu status cognitivo e seu risco de demência. O que a gente sabe aqui agora é que os riscos de declínio cardíaco também é de declínio cognitivo. E isso significa que
estamos também protegendo não só o coração, mas a sua mente. Veja o estado de um estudo nos Estados Unidos. A população entre idades de 40 e 43 anos. Fatores de riscos, veja lá, e fatores de risco nesse meio de vida, né? E de declínio, principalmente com demência. Veja os fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol alto e tabaco. Os sujeitos que sempre conhecemos, os vilões de sempre da doença cardíacas, também totalmente ligados à demência. Agora observe, se você combiná-los, o que normalmente acontece, o risco sobe. Como sabemos, também acontece com o futuro cardiovascular das pessoas. Isso representa uma oportunidade tremenda para modificar a trajetória do declínio cognitivo e demência no futuro, o que é incrivelmente importante para os nossos políticos, para o público e para quem trabalha na área da saúde. E quão cedo deve acontecer? Tão cedo quanto você pensa na prevenção cardíaca. Esses dados vêm da Finlândia. Veja, função cognitiva no meio da vida, no fim da vida, e os fatores de risco e em comparação com os adolescentes. Veja, a função cognitiva no meio da vida não tinha um impacto significativo quando você pensa nos fatores de risco quando você tem 40, 45 anos. O principal declínio seria nos jovens, nos anos adolescentes. Então, se você tem fatores de risco já presentes, não tratados nos seus primeiros anos, existe um aumento substancial no seu aumento de ter algum tipo de disfunção cognitiva no meio da sua vida. Isso é um problema que precisa ser lidado lá atrás para o futuro. É que nem você economizar para a sua aposentadoria. Você não começa a pensar. Eu não vou começar a economizar com 64 anos, para com 65 anos ter uma boa aposentadoria. Mas é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com medicina preventiva na cardiologia assim que a gente começa com 60 anos. Eu diria que a gente precisa ir muito mais para trás na vida das pessoas se a gente quer trabalhar com real prevenção. Combine essa ideia. Com intervenção precoce, vai ajudar problemas futuros? Precisamos pegar esse conhecimento e comunicar ao paciente, ao público, de maneira didática, porque daí você empodera as pessoas. Esse entendimento, ter o seu controle. Você tem controle da sua saúde cardiovascular, senão você nunca vai ganhar essa batalha. Vamos ver, então, como a gente comunica esse risco cardiovascular para os nossos pacientes. Qualquer diretriz que você for analisar, quando pensa no processo decisório, tratamento arterial, estatina, tudo, a gente pensa numa métrica de 10 anos, não é isso? Vamos decidir se tratar ou não esse paciente. No Reino Unido, reduzimos o nível de tratamento de estatinas para 10%, com risco de 10 anos. Estados Unidos está mais agressivo, reduziu de 20% para 7,5%. Agora vamos dar uma olhada nessas tabelas que frequentemente trabalhamos na nossa prática clínica, que é idade, mulher, homem. Observe. Pressão arterial, aqui é colesterol embaixo. Veja, imediatamente, você pode ser uma mulher de 50 anos, com 160 de pressão arterial, colesterol 8, e está abaixo de qualquer limiar de intervenção mandatória. E outro passo, se você for como eu, então você for um homem mais velho, com mais de 60 anos, não importa qual é o seu fator de risco, só de ser homem e por ter mais de 60, você já tem um limiar de 10 anos de risco, cuja a intervenção é mandatória. O que é isso? Ele tira o poder do jovem, e principalmente da mulher, de ter um fator de risco efetivo para a prevenção. Algo que a gente quer realmente fazer se a gente quiser melhorar a saúde populacional de um país, um local. Agora, se você decidiu que muita gente pode receber esse benefício de estatinas e tratamentos, mas o limiar atual desses riscos de 10 anos não te permite fazer isso, o que você pode fazer? É o que a gente acabou de fazer. É baixar a régua. Falar, pronto, vamos introduzir essas remédios e diminuir o número de anos de risco. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos depois da mudança da política. E o que demonstrou? O impacto de você abaixar o limiar de 10 anos para 7,5%. O resultado, 56 milhões a mais de pessoas nos Estados Unidos foram oferecidas mais estatinas com prevenção de cardiovascular. Ótimo se você acredita em estatina, mas veja o tipo de pessoas que vai ser tratadas. Veja, praticamente todo mundo é idoso, homem, com alto risco, porque eles são idosos e porque eles são homens.
algo que não dá para modificar absolutamente, não é? No Reino Unido, tivemos uma abordagem diferente. Lá, decidimos que esse limiar de risco de 10 anos não era apropriado para pensando de comunicação de prevenção. Então, mudamos o raciocínio, pensando na exposição de risco de vida e as métricas que vamos usar para comunicar com o público. Não somente o risco que eles têm, mas também as oportunidades que eles têm, pensando nos seus fatores de riscos pessoais e nos seus perfis para melhorar os seus desfechos cardiovasculares futuros. Então, a gente desenvolveu um calculador de risco, foi um processo em colaboração, e ali a pessoa consegue fazer a conta da idade do seu coração. E conseguimos mostrar para uma pessoa que tem 40 anos, não importa o seu risco de fator, o seu coração continua sendo o coração de 54, mesmo você tendo 40 anos. Primeira pergunta eles fazem, como é que eles fazem, então, para a idade do coração diminuir? Como é que eu posso fazer meu coração ter 40 anos como eu tenho 40 anos hoje? É um momento para começar a conversa. Isso aqui é um termômetro. O termômetro mostra quando você pode esperar, quando que você vai ter seu primeiro AVC ou seu infarto com o seu atual perfil. E agora, a gente pode alterar os fatores de risco e demonstrar que a idade do seu coração desce e você consegue estender a sua vida se você... E como vai aumentando, você ganha 3,7 anos se você diminuir esses riscos aqui. Veja que interessante. Você está mostrando oportunidades das pessoas terem controle disso. Além disso, os espanhóis fizeram uma comparação. Eles compararam o tipo de comunicação, aquele enquadramento clássico de nenhuma comunicação. Então, eles fizeram um ensaio randomizado, cuidado primário, com mais de 3 mil pessoas, a idade média de 46 somente. E os espanhóis falaram? Eles falaram da idade do coração, controle, e depois eles fizeram uma averiguação depois de 12 meses. Olha, observe que interessante, as pessoas que tiveram a conversa da idade do coração, olha a redução substancial no perfil cardiovascular. Se você comunicar melhor com a pessoa entende e elas começam a fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, isso é uma questão de oportunidade. Quando o paciente está na nossa frente, ele está no nosso consultório e a gente consegue ali conversar um a um. Mas, claramente, não dá para resolver a saúde de uma população no nosso consultório. Não é assim? Então, é preciso fazer as pessoas entenderem a escala do problema e qual é a relevância para as pessoas. Esses são dados recentes que foram publicados e compararam as buscas no Google. O que os americanos morrem, o que eles buscam no Google, e o que a mídia reporta, tá? O que a mídia acha importante? Essa aqui é causa de morte nos Estados Unidos. Observa. O número 1 ainda é doença cardíaca. Segunda, câncer, vai lá. O resto vai sendo menos significativo. Várias doenças ali para morte. Esses são os principais coração, câncer. E aqui, a busca no Google. Doença cardíaca não muito. Câncer é a maior preocupação, veja. Terrorismo aqui embaixo, veja, suicídio e todas essas coisas, observam. Agora, a mídia, qual que foi a cobertura? E vamos pegar uma mídia responsável, como o New York Times. Nada escrito a doença cardiovascular, muito pouco câncer, muito respeito de homicídio e terrorismo, o que não é homicídio. Mas olha isso, zero praticamente interesse em doença cardiovascular. Agora, você está achando isso um problema americano? Não. O Reino Unido, veja, é igualzinho, o Guardian, que é a contrapartida do New York Times no Reino Unido. Idêntico. A mídia, em qualquer lugar, acha que doença do coração não é muito importante. As pessoas no Google também não estão muito preocupadas, mas é a principal causa de morte das pessoas. Então, a escala, a comunicação em escala a respeito de risco e oportunidade, precisamos trabalhar nisso. Vamos, então, pensar nessa ferramenta para a comunicação médico-paciente, para descobrir qual é a idade do seu coração. Então, fizemos uma calculadora super fácil, lançamos e bastante publicidade foi dada. Olha só, tem agora uma calculadora para o coração. Você já usou? E olha que interessante, assim que lançou, quase 4 milhões de pessoas visitaram o aplicativo assim que lançou. Gente, isso é quase 6% da população visitou e fez o download do aplicativo. 3 milhões de pessoas. No mesmo dia, destruiu o site porque todos foram saber todo mundo queria saber qual que era a idade do coração deles. Todos os sites de obesidade, ninguém teve, nem quando eles lançaram uma coisa nova sobre obesidade, teve uma resposta desse nível. E depois do teste lançado ano passado, mais de 5 milhões foram online
para saber qual que é o número, qual que é a idade do coração. Então não vire e fala, olha, as pessoas não interessadas. Não. Qual é a estratégia? Qual é o engajamento? Qual é a métrica? As pessoas conseguem entender o que você fala? Senão você não pode dizer isso. E olha que interessante. Estamos falando de questões gerais, que a gente vai falar de vários problemas que afetam a saúde. A gente tem aquele tamanho único que dá certo para todo mundo. Então a gente vai ter acesso a sintomas, sinais, testes para acessar o fenótipo das pessoas. E a gente quer entregar a melhor prática para todo mundo, não é isso? Esse é o que a gente chama de abordagem em tamanho único. Mas, claramente, a gente precisa fazer melhor que isso. Precisamos personalizar a medicina, customizar e ter uma avaliação de risco mais precisa e focar previsão, que vai além de risco, mas também tratamento. E existem diferentes novos tratamentos, SGLT1, 2, terapias anti-inflamatórias, e tratamentos caros, extraordinários, sofisticados, que não são acessíveis para todos. Então, o risco individual pode ser trabalhado de maneira muito mais bem feita, eu diria. Aqui a genética, biomarcadores e exames de imagem podem ser grandes abordagens da medicina de precisão. A gente já faz isso no nosso trabalho. Falamos muito de biomarcadores, e quais específicos para quais doenças. Falamos também de diferentes doenças, ferramentas que temos que ajudam no diagnóstico. Agora, a grande mudança do jogo, na mudança e revolução de tudo, seria a parte genética. Falamos disso hoje. Falamos de doenças raras, e como estamos fazendo a gestão delas. Mas somente alguns de nós temos uma gama de genes que traz diferentes doenças como previsão. Agora a gente tem uma pontuação poligenética. Isso dá para falar com o público que fala quando que eles podem esperar, em qual risco, em qual momento da vida. Isso veio do Biobanco, com 500 milhões de pessoas, com o genótipo, com os poligênicos já calculados. E foi realmente disruptivo no entendimento dos impactos potenciais. E o estudo do Biobank estudou exatamente isso, a pontuação poligênica de diferentes genomas. Aí ele trabalhou com doenças arteriais coronárias, fibrilação arterial, etc. E veja quais são os contribuintes de cada contribuidores para cada pontuação. E veja, uma pontuação de gene que era 3 vezes mais do que, veja, para a população total. 8% da população tinha uma pontuação de doença artéria coronária pelo menos 3 vezes maiores. Para doenças arterial coronária, a prevalência é 20 vezes maior do que a frequência de mutações monogênicas raras, mesmo aquelas como quando a gente pensa em riscos comparáveis. Agora, isso é importante, porque essas pontuações poligênicos não te permitem avaliar e estratificar riscos futuros, mas também verificar os estilos de vida e genótipo. E isso veio do mesmo relatório, dos mesmos dados, com os 3 testes. Essa aqui, do Women's Genome Health, esse aqui é sueco e o primeiro é britânico. Observe, aqui as pessoas com alto risco genético, com risco maior de doença cardiovascular, mas olha os diferentes estilos de vida com cada desfecho. O pessoal de alto risco tinha o maior benefício de ter um estilo de vida favorável e você consegue compensar essa má carga genética vivendo de maneira saudável. E você traz o seu nível de pontuação exatamente com as pessoas que herdaram bons genes. E isso é muito importante. Informação preciosa para as pessoas, porque isso motiva as pessoas a fazerem alguma coisa a respeito do seu comportamento, principalmente para compensar os seus genes. Agora vamos para o relacionamento entre pontuação de risco e comportamento. Estratifica mais. Veja quais os benefícios da intervenção. Como esse estudo, que vê o benefício da cetina, demonstra diferentes testes, Jupiter, Ascot, Care, Prevent, e pessoas com risco genético maior, veja, tiveram maior benefício de redução absoluta de risco com a prescrição de statina. Agora, eu falei no começo da minha apresentação a respeito da oportunidade que a era digital nos trouxe, porque pela primeira vez virou algo razoável, racional, escalável trazer essa abordagem. Veja, não só para os nossos pacientes do nosso consultório, eu digo para toda a comunidade, para a população geral mesmo,
dá agora para mensurar as atividades das pessoas de maneira que era impossível de se imaginar anos passados. Podemos interagir com o comportamento das pessoas, podemos coletar dados das pessoas em escala e saber melhor qual que é o perfil de risco de cada um. Veja um estudo que foi publicado na Nature em 2017. Ele viu 68 milhões de dias de atividades de 707 mil indivíduos. Agora, isso que o pessoal chama de Big Data. E olha o que ele descreve. Perfil de diferentes países, com diferentes idades, de homem e mulher, e consigo relacionar o desenho da cidade, urbano, como que as pessoas navegam nesse desenho urbano e fazer uma corroboração com os dados. É realmente interessantíssimo esse estudo. Dá para usar esse tipo de informação para começar a desenvolver uma estratégia comportamental para mudar as pessoas e afetar o resultado cardiovascular de cada um. E isso tudo é baseado nesse tipo de estudo. Esse aqui foi um estudado que uma seguradora fez, chamava Vitality. Ela fez uma parceria com a Apple e lá entregou um iWatch para os segurados. Olha, você vai receber esse iWatch se você provar esse comportamento. Você tem que trazer esse mínimo de atividade física, etc. De outra maneira, esse iWatch da Apple vai ser recolhido de você. Viu a parte psicológica do benefício ser recolhido? É muito mais forte como o fator motivacional. Você tirar algo motiva mais do que dar algo. Olha aqui, a pessoa recebeu o iWatch gratuitamente se ela se comportasse de acordo com o modelo que eles queriam. E isso foi mantido em 6 meses e prolongado. Essa é a primeira evidência que agora dá para interagir de maneira escalável com a população para ajudá-los a desenvolver um comportamento saudável. Dá para fazer ainda mais com mais informação, com Big Data. Veja, quando a gente pensa em riscos e nas suas respostas com eventos de estilo de vida. Olha que interessante. Esse aqui vem de Israel, feito por Celi. Ele fez uma modelagem de resposta glicêmica para diferentes tipos de refeições. E pessoa por pessoa. Então, eles viram dados microbiomas, testes de sangue, questionários antropométricos para trazer toda uma votação para saber qual era a glicose sanguínea de acordo com a refeição e conseguiram prever perfeitamente a resposta de cada indivíduo baseado nessas mensurações. Percebem? Dá para fazer customizado a resposta individual e risco individual com esse Big Data. No Reino Unido, vamos tentar fazer isso numa escala ainda maior. E é um programa realmente ambicioso. Temos grandes vantagens. Por quê? Temos muita gente a gente tem um registro de cuidado primário de 65 milhões, temos patologia digital, toda uma rede já com esses dados, tem esse registro de cardíacos, temos também acesso ao histórico de dados empregatícios, genômicos, tudo isso ligado, porque é um sistema público. Isso tudo, então, com 5 milhões, vamos fazer, então, uma pontuação que consegue fazer, e vamos conseguir fazer um rastreamento dessas pessoas nos próximos anos, porque a gente quer entender a trajetória da doença e o que dá para fazer com diferentes intervenções, com diferentes abordagens, para mudar essas trajetórias. Eu quero concluir dizendo o seguinte: estamos bem no meio, ou melhor, no começo de uma revolução na entrega da medicina. Eu não diria que... Eu não estou sendo modesto, veja. O nosso papel como especialista é que estamos nesse processo não vale a pena ser mais como esse médico da época vitoriana, que ele senta o bonitão e tenta fazer o melhor para você. Não, essa abordagem de gestão de doença é importante, mas não basta mais. É preciso entrar no bem-estar, manutenção do bem-estar, gestão e manejo precoce, trabalhar comportamento e usar tecnologia, sistemas digitais para impulsionar bom comportamento e estilo de vida para prevenir doenças. Esse tipo de abordagem, eu diria, é uma oportunidade real para mudar a trajetória do envelhecimento e desenvolvimento de doenças não comunicáveis. Agora, provavelmente você está pensando, Nossa, muito bem sonhado. Somos médicos, não dá para fazer isso. E, sem dúvida, sozinho não vamos fazer nada. A parte boa é, políticos, quando eles são apresentados com esse tipo de informação, realmente entendem, sacam. E essa parceria entre as seguradores, o pessoal da área da saúde e políticos é única para realmente mudar o comportamento societal. Esse aqui é o nosso ministro da Saúde do Reino Unido, o nome dele é Matt Hancock. Ele é um geek, ele adora computador, adora jogo, e isso é uma grande vantagem.
Porque em novembro do ano passado, ele falou, olha, se acertarmos a prevenção, vai ser a chave para uma vida saudável, mais feliz e mais longa. E também de um sistema de cuidado da saúde com mais qualidade e sustentável. Vai garantir, cada ano, que ganhamos 97 bilhões. Hoje gastamos quase 100 bilhões no tratamento e 8 em prevenção. Precisa mudar, porque a prevenção de tratamento é muito melhor e muito mais de custo-benefício. E é isso, quando você vê o custo-benefício e o sentido econômico, você consegue convencer política pública. Eu quero terminar, então, falando, não estamos nem perto dos limites quando a gente pensa na gestão de doença cardiovascular. Precisamos passar desses sistemas de cuidado da doença e abraçar um sistema de manutenção de bem-estar. E isso vai trazer uma mudança fundamental com médicos, sua capacitação, treinamento e educação. Também financiamento público e também seguradoras de saúde, seguro-saúde também, a parte privada. Mas eu diria que o desafio seria desenvolvimento de parcerias, não somente para quem entrega a saúde, para o provedor, mas também com os pacientes, porque precisa ser acessível para hoje e no futuro. Meu último pensamento, Winder, ele era médico e ele disse que a aceitação, que deveria ser a função da medicina ter as pessoas jovens o mais tarde possível. Então, você não pode tratar essas complicações tardias, como demência, por exemplo, lá na frente. As nossas ambições e esforços precisam ser mais cedos para poder chegar a isso, morrer jovem o mais velho possível. Não somente nós, para todo o sistema e nossa sociedade também. É preciso que todos abracemos. Muito obrigado.